Bom dia, Itavuano, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente retorna, né? Depois de um tempinho sem a gente estar junto, aconteceram algumas coisas, mais à frente a gente conversa. Mas o mais importante agora é saber que vocês conseguiram se dar muito bem na prova, né? Eu ouvi alguns comentários, alguns alunos falando que estava bem legal a prova, que vocês acharam ótimo. Que bom, eu fico muito feliz porque vocês tenham conseguido realmente do bem. Então, a gente vai fazer agora nessa aula uma revisão, né, do que vocês trabalharam na prova, para a gente poder fechar todo esse conteúdo, tá? Todos esses capítulos que a gente já vem trabalhando, tá bom? Então, peguem aí mais uma vez, sempre, né? Não vamos esquecer o nosso hábito da caneta, do caderno, do material, tá? Tudo direitinho aí para a gente iniciar. Então, a gente vai fazer uma revisão. Nada que eu vou falar que vocês não ouviram, nem da minha parte, nem da parte da professora Rafaele. Ela complementou muito bem a finalização de todo o conteúdo para a nossa prova, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão. Começando lá, eu dei uma olhadinha na prova de vocês. A professora trabalhou, finalizou, né? Capitalismo, socialismo, Guerra Fria. É o que a gente vai falar aqui agora, nesse momento de revisão. Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, não vamos esquecer que capitalismo é o sistema socioeconômico que visa o lucro, né? Lembra que a gente trabalhou em aula, eu falei com vocês, olha, toda vez que a gente pensar em lucro, a gente pensa em capital. Toda vez que a gente pensar em capital, capital, dinheiro, tá? Surge, emerge pós feudalismo, por isso a ideia da pirâmide, aquela pirâmidezinha que a gente trabalhou até na sala de aula no quadro, né? O topo sendo a burguesia, né, trabalhadores sendo a base, a mesma coisa como em aulas anteriores de história, eu tenho certeza que vocês aprenderam sobre o feudalismo, clero, nobreza, né, quem trabalhava, quem enriquecia, quem eram os nobres, enfim, a ideia do capitalismo é a mesma, topo, centro e base, emerge no século XV na Europa, e nós temos aí a ideia do poder, do lucro, o tempo todo. Não esqueçam, um sistema socioeconômico que visa o lucro, visa o poder, visa a propriedade privada. Privada não é pública, tá? Propriedade privada dos meios de produção. Mais algumas características do capitalismo, eu acho que vocês têm milhões aí na cabeça depois de tudo que a gente já falou, mas não esqueçam, sociedade dividida em classe, tá? Rico, pobre, a ideia da propriedade privada dos meios de produção, como eu já havia falado anteriormente, e o lucro acima de todas as relações de poder, as relações na sociedade capitalista, que é a nossa sociedade, são relações embasadas em lucro, beleza? Então, isso daí a gente já falou, é mais uma retomada mesmo, tá? Lembra que a gente falou das fases do capitalismo, de cada uma delas, e nós falamos, e eu pedi para vocês, inclusive, pesquisarem no caderno, né, cada uma dessas fases. Então, o capitalismo, ele emerge com o capitalismo comercial, ou o capitalismo que a gente fala das grandes navegações. Foi um momento em que a Europa estava enriquecendo, enriquecendo como? Ela estava enriquecendo ganhando território, ela precisava ganhar território para mostrar poder, tá? Então, capitalismo comercial ou mercantilista, a ideia do mercantilismo, das grandes navegações, do enriquecimento mesmo através do ganho de terras. E a Europa ela faz isso com o resto do mundo, tá? Capitalismo industrial, e aí a gente já tem um outro momento no século XVIII, ele começa também na Europa, né? E a gente vai estudar a Europa um pouquinho mais à frente, entender o porquê que foi lá. Também na Europa no século XVIII, na Europa eu posso falar propriamente dito que na Inglaterra, e aí a gente tem uma outra forma de enriquecer, que é através da produção industrial. Mais um pouquinho à frente, a gente tem o capitalismo financeiro, né? Financeiro que trata de relações financeiras, a gente pode falar aí de bancos, grandes negociadores, a ideia de bolsas de valor, tudo isso emerge mesmo com muita força no capitalismo financeiro. E aí a gente tem atualmente, o que eu posso falar agora no século XXI, que é o capitalismo informacional, tá? É o capitalismo que a gente chama de técnico-científico informacional, que junta ciência, tecnologia e informação. Esse é o do século XXI, é o que a gente vive hoje, e o que eu posso afirmar a vocês é que as relações de poder e as relações de lucro tá na ciência, na tecnologia e na informática. É o que a gente vê aí dia a dia, né? Cada dia que passa a máquina substituindo o ser humano, para que haja um lucro maior
E cada dia que passa, a gente percebe aí a tecnologia tomando a frente de todas as relações, né? Então, século XXI, atualmente, o capitalismo informacional, tá? Aí a gente falou também, falamos sobre o socialismo. Para a gente poder entrar em Guerra Fria, não tem como a gente esquecer capitalismo e socialismo. A gente tem que falar dos dois, né? Então vamos lá, um breve comentário mais uma vez do que foi o socialismo, completamente diferente do capitalismo. A gente tem aí no socialismo a ideia de uma sociedade igualitária, lembra? Que eu tanto falei para vocês a palavrinha planificado. Eu falei, olha, no socialismo, a sociedade ela é planificada. Ó, olha a minha mão, ó, plana, plana, reta, igual. Não há divisão de classe. A ideia do socialismo, o socialismo ele foi estudado, trabalhado por Karl Marx e Friedrich Engels. Eles idealizaram o socialismo porque eles começaram a perceber que havia uma fatia ali do sistema capitalista que não estava conseguindo nada, né? O proletariado sofria muito, trabalhava horas a fio, horas além, sofria absurdamente. O que que eles fizeram? Eles criaram algo que fosse muito contrário à ideia capitalista, que é a ideia socialista, que é a ideia do planificado, que é a ideia que a gente tem de que todos têm, né, dentro da sociedade o mesmo olhar, não existe aquele que é rico, que é pobre, aquele que ganha mais ou aquele que ganha menos, não. Dentro do socialismo, a ideia seria a ideia estipulada por Marx e Engels, claro que não foi exatamente assim que aconteceu, mas foi assim que eles estipularam, seria de uma sociedade igualitária, tá? Aí eu botei aqui, foi uma resposta a esses problemas, todos esses problemas ligados ao capitalismo, que emerge, que surge a teoria socialista. Socialista, social, igualitário, planificado, sem divisão de classe, a ideia de que todos estariam dentro do mesmo patamar. Tá? Então, essa é a ideia inicial de Marx e Engels. Claro que mais à frente, quando vocês aprofundarem um pouquinho mais, vocês vão perceber que esse foi o socialismo idealizado, mas não foi o realizado, né? Que a gente tem o ideal e o real, mas eles idealizaram dessa maneira. Tá? Ainda tratando o socialismo, a gente vê, aí eu coloquei, né, a estrutura de pensamento de Marx e Engels, eles foram, de fato, os pais do socialismo, eles que trabalharam com a ideia de auxiliar o proletariado, que vinha sofrendo muito com o capitalismo, o monopólio é do Estado, lembra que eu falei para vocês que no capitalismo era público? No socialismo, a gente tem quem tomando conta disso tudo? O Estado, tá? Então, a gente não tem mais o público, a gente parte para o Estado, que é o que a gente vai trabalhar muito no socialismo, poder público, né? A ideia do público, não mais do privado. O lucro não está mais na sociedade privada dos meios de produção, e sim na sociedade pública. E aí eu coloco aqui, estruturado sob o pensamento de Karl Marx e Engels, os monopólios estão no Estado, os meios de produção são estatais. Toda vez que vocês ouvirem o termo estatal, lembrem-se que estatal é do Estado, tá? É do governo. Sociedade sem divisão de classe, né? Diferente do capitalismo, que a gente tinha uma sociedade dividida. Lá no socialismo a gente não tem, no capitalismo a gente tem topo, centro e base. No socialismo a gente não tem isso, a gente tem uma sociedade igualitária. Estrutura social baseada na igualdade e o país que liderava esse sistema socioeconômico que, junto com o capitalismo, fez emergir a Guerra Fria, foi a extinta União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que hoje, pós-Guerra Fria, vocês sabem já, porque a gente já aprendeu, ela não é mais URSS, ela é Rússia, e o sistema que emerge poder nesse país, que era a extinta União Soviética Socialista, é o capitalismo. Tá? Pensadores do socialismo. Karl Marx e Friedrich Engels, eu tenho certeza que vocês já ouviram o termo marxismo. Quantas vezes a gente ouve, né? Ah, é marxista, é o marxismo, e a gente não entende muito bem o que é isso. Então, todas as ideologias de Marx trouxeram à tona o que a gente chama de marxismo, que é a ideia de que o Estado, de verdade, ele comanda a sociedade, tá? Então, é o Estado comandando a sociedade, a ideia da estatal e não mais de algo privado. Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo, marxismo, lembrem-se de socialismo, a ideia mesmo das estatais comandando tudo. Segundo Marx e Engels,
todas as épocas históricas foram marcadas por lutas de classe, a gente sabe disso, né? Então, o socialismo ele entra para apoiar essa sociedade proletariada que vinha sofrendo muito, porque trabalhava muito, quase em regime escravo, e eles viam que isso era um absurdo. Por isso, eles entraram em cena para auxiliar a população menos favorecida, entrando aí com o socialismo. Aí a gente tem o último conteúdo que eu vi da prova de vocês, né, que foi o mundo bipolar, capitalismo e socialismo, que a gente fala de bipolaridade. Lembra que eu falei com vocês? Toda vez que vocês ouvirem falar de bipolar, lembrem-se de dois meios, duas fontes de poder. No caso aqui do mundo bipolar, eu coloquei aqui logo para vocês não esquecerem o capitalismo e o socialismo. A ideia do que é capitalismo e a ideia do que é socialismo. Tá aí, a gente já falou, né? O capitalismo é o lucro, sociedade privada dos meios de produção, sociedade dividida em classe, realmente a base sustenta o topo, país líder, Estados Unidos. Socialismo do outro lado da telinha, a gente tem aí a ideia de sociedade igualitária, planificada. Os pais desse socialismo foram Karl Marx e Friedrich Engels, e ele emerge com a ideia de auxiliar uma sociedade que vinha sofrendo muito por conta dos trabalhos que eles vinham acontecendo além do tempo que deveriam acontecer. Na verdade, uma escravização, né? Não era porque tinha um salário, mas eles trabalhavam horas a mais e ganhavam absurdamente mal. E aí ele entra, Marx e Engels, eles entram em cena para tentar auxiliar esse proletariado que tanto sofria na época que o capitalismo, na época que as indústrias, as empresas, né, emergiam muito com o lucro, escravizando o menos favorecido. A gente tem aí o mundo bipolar. Bipolar, eu coloquei dois lados de poder, capitalismo e socialismo, Estados Unidos e a extinta União Soviética. Aí tá aí a imagenzinha, né, tanto dos Estados Unidos com o míssil quanto a União Soviética, dando a ideia mesmo da corrida armamentista, tudo aquilo que a gente já entendeu que aconteceu durante o período da Guerra Fria. Esse mundo bipolar, ele aconteceu, ele ficou, tomou conta de todo o mundo de 1945 a 1989. Lembra que eu falei para vocês? Após Segunda Guerra Mundial, até 1989, que foi a queda do Muro de Berlim. E, de fato, o fim do socialismo. Em 1991, a gente teve um mundo dividido entre capitalismo e socialismo. Tá? Então, um lado, né, dominado aí pelos Estados Unidos capitalista, e o outro dominado pela extinta União Soviética socialista. A Guerra Fria ela acontece de 1945 a 1989. Não esqueçam, 45 fim da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem a imersão emergindo aí duas potências, Estados Unidos e a extinta União Soviética, que não aceitaram de jeito nenhum que um sobreposse o outro. Então, o que eles fizeram? O que a gente chamou de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Uma guerra ideológica. Lembra? Ideológica, de ideias. Eles realmente, Estados Unidos e União Soviética nunca se bombardearam. Foram ideologias que aconteceram. Claro, corrida armamentista, eles queriam a corrida espacial, quem chegava primeiro, aquelas guerras paralelas que nós aprendemos, mas de fato, Estados Unidos e extinta União Soviética nunca se bombardearam. Por isso ficou caracterizado como Guerra Fria. Tá? Fria exatamente pelo fato de não ter acontecido com armamentos mesmo, somente com ideologias. A gente tem aí o maior símbolo da Guerra Fria, maior de todos eles, o Muro de Berlim. Né? Aí tem uma imagenzinha aí para a gente ter noção do que foi. O Muro de Berlim dividiu a cidade de Berlim, na Alemanha, de um lado liderado pelo capitalismo, o outro lado liderado pelo socialismo. Então, vocês imaginem uma cidade dividida em dois. Era só essa cidade que estava dividida em dois? Não, o mundo estava dividido. A Europa estava dividida. Leste europeu e oeste europeu. Um lado dominado, tendo o domínio do capitalismo, e outro lado tendo o domínio do socialismo. Né? A gente vai aprender um pouquinho mais à frente o que foi isso, quando a gente trabalhar a Europa. Tá? A Guerra Fria, como o próprio nome explica, foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Não esqueçam, eu posso afirmar para vocês que o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim,
né, que foi o maior símbolo dessa guerra, foi de fato a extinção dessa divisão do mundo. Ah, mas professor, eu li no livro aqui que o autor colocou 1991. Sim, vão ter autores que vão colocar isso. Lembra que eu falei? 1991 foi a extinção da União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela se extingue em 1991. Então, o fim da União Soviética em 91, de fato, dar-se-á o fim do socialismo. Agora, a gente tem aí o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Em novembro de 89, né, tem até um videozinho que em aulas passadas nós assistimos, a população entra numa revolta tamanha que derruba o muro e fala, não, chega, chega, não tem mais por que esse mundo está dividido, não tem mais por que Berlim está dividido. Lembrem-se quando o muro passou, quando ele dividiu, famílias foram divididas também. Quem estava de um lado, do lado socialista, não podia ir para o lado capitalista. Eles proibiam. O muro ele foi erguido. Quem tentasse passar morria. Existiam guardas em todo o correr desse muro. Nós vimos isso, né? Então, 1989, fim da Guerra Fria. 1991, eu posso falar que foi realmente, de fato, o fim da característica do socialismo com a finalização da extinta União Soviética, tá bom? Vamos lá. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da Guerra Fria. Ele foi construído em 1961, foi derrubado em 1989, tá? Então a gente tem aí, olha quantos anos esse muro dividindo a Alemanha, né, a cidade de Berlim ao meio, 28 anos que essa Guerra Fria ela fez terror, principalmente na cidade de Berlim com essas famílias divididas. E aí a gente vai, para a próxima aula, começar o capítulo 5. O capítulo 5 vai trabalhar de Europa, vai trabalhar com o conteúdo Europa, um velho continente ou um continente velho, e a gente vai entender o que, que é isso. Então, qual é a tarefa que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês interpretem isso. Europa, um velho continente ou um continente velho? Ou os dois, eu posso falar. E aí, como é que funciona? Deem uma olhadinha na introdução do capítulo 5 para a nossa próxima aula, tá bom? E é isso, tá, meus amores? Um beijinho, foi muito bom ver vocês de novo. Realmente eu estava com muita saudade, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula, que é o capítulo 5. Deem uma olhada logo na introdução do conteúdo para a gente ver o que, que vai acontecer e o que, que a gente vai aprender com a Europa, tá bom? Beijo, beijo.